Amados irmãos, muito boa noite, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, com a graça e a majestade do nosso Senhor, temos caminhado por esse maravilhoso Evangelho de João. E até aqui nos ajudou o Senhor. Nós, com a sua sabedoria, com o seu doce e santo Espírito, temos sido iluminados acerca desses escritos do nosso amado evangelista João, temos prosseguido e temos visto quantas coisas o Senhor tem nos dado. E isso tem sido maravilhoso para cada um de nós. Hoje, meus irmãos, nos coube falar do capítulo 12 do Evangelho de João, dos versículos 20 ao 36. Estes versículos, na versão Almeida, eles têm o tema que diz o seguinte: alguns gregos desejam ver Jesus. Então eu vou, e também podemos dizer um outro tema que esses versículos eles abordam uma experiência sobre as primícias dos gentios. E nós todos sabemos que estávamos realmente nessa condição. Todos nós que não judeus éramos gentios. E havia, como já foi até orado, um muro de separação. E a nós, gentios, jamais poderíamos alcançar o privilégio que aqueles judeus tinham. Mas o Senhor rompeu esse muro e, graças à sua obra maravilhosa, não há nada que nos impeça de nos achegar diante do trono da graça e estarmos realmente em comunhão com nosso amado Senhor no Santo dos Santos, graças ao seu sangue maravilhoso. Então, meus irmãos, inicialmente eu vou fazer a leitura desses versículos do capítulo 12 do Evangelho de João, do 20 ao 36. Então, pedirei que os irmãos acompanhassem. Então, Evangelho de João, capítulo 12, dos versículos 20 ao 36. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas, precisamente com este propósito, vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem?
Respondeu-lhes Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou deles. Então, meus irmãos, antes de nós adentrarmos no teor desses versículos, é importante nós fazermos alguns comentários preliminares a esse evento. Nós sabemos que Jesus está chegando ao final do seu ministério terrenal. Então, depois de 3 anos e meio desse ministério, Jesus está completando a semeadura da sua palavra. Então, Jesus veio realmente trazer a sua palavra da própria boca dele, né, como Filho de Deus até nós. E como nós estamos chegando no final desse ministério terrenal, é importante, meus irmãos, que nós façamos uma revisão de alguns versículos, em alguns capítulos desse Evangelho de João e outros também que eu vou citar, para que a gente agora possa ter mais revelação. Então, a leitura desses versículos, elas têm como propósito trazer a nós mais luz diante dessa situação agora em que se encontra Jesus nesse capítulo 12, dos versículos 20 ao 36, que dão conta desse encontro dos gregos que desejam ver Jesus. Então, irmãos, eu vou fazer a leitura de alguns versículos, de alguns capítulos, eu vou separá-los um por um, e eu peço que os irmãos entendam que a leitura desses versículos é para que a gente traga mais luz acerca desse conteúdo que nós vamos ver hoje. Então, vamos iniciar com relação ao capítulo 1 do Evangelho de João. Eu vou ler alguns versículos, destacar alguns versículos, não são todos. Então, com relação ao capítulo 1 do Evangelho de João, aquele que é o capítulo do prólogo, né? Que ali, do 1 ao 14, se não me engano, ele dá ali um introito de toda a obra do Senhor acerca que está nesse Evangelho de João. Então, no capítulo 1, nós temos o versículo 1, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 4, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Versículo 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E agora vamos pular para o versículo 10, que diz assim: o Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Versículo 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o versículo 14, com relação ao capítulo 1, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E aí agora nós vamos passar para o capítulo 3 do Evangelho de João. Então nós temos a destacar no capítulo 3 do Evangelho de João, os versículos 13, que diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Versículo 14, e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Versículo 15, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo o que nele crê, não pereça, mas tenha
a vida eterna. Versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho. Versículo 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Versículo 20. Pois aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. E o versículo 21 desse capítulo 3, que diz: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. E agora nós vamos para o capítulo 4, que é aquele capítulo acerca daquele encontro de Jesus com a mulher samaritana. Então, nós vamos destacar os versículos 21, e diz assim: disse-lhe Jesus à mulher samaritana: mulher, podes crer-me, que a hora já vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Versículo 22. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Versículo 24. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Versículo 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Versículo 26. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. E o versículo 34, ainda desse capítulo 4 de João, que diz assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E agora nós vamos para o capítulo 5. E aí eu destaco os versículos 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Versículo 20. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E agora nós vamos para o versículo 30 desse capítulo 5 do Evangelho de João. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Versículo 31. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. E agora nós vamos para o 37. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Versículo 38. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Versículo 39. Examinais as Escrituras, porque julgas ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Versículo 40. Contudo, não queres vir a mim para terdes vida. Versículo 41. Eu não aceito a glória que vem dos homens. 42. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. 43. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Versículo 44. Como podeis crer, vós, os que aceitais glória um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Versículo 45. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Versículo 46. Porque se de fato cresces em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito.
E o versículo 47, o último desse capítulo 5 de João. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? E agora nós vamos para o capítulo 6 do Evangelho de João, versículo 33, que diz assim: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Versículo 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Versículo 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Versículo 39, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Versículo 40, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vi o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Versículo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Versículo 45, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Versículo 46, não que ninguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Versículo 48, eu sou o pão da vida. Versículo 57, quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai, versículo 57, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. E o versículo 58, e o último do capítulo 6 do Evangelho de João. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. E agora vamos para o capítulo 7. Capítulo 7 de João, nós temos os versículos 6, que diz assim: disse-lhe, pois, Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Versículo 8, subi vós outros à festa, eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Versículo 16, respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Versículo 17, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se de fato eu falo por mim mesmo. Versículo 18, quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. E agora nós vamos para o versículo 28. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo, vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu, de mim mesmo, quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Versículo 29, eu o conheço porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Versículo 33, disse-lhe Jesus, ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. E o último versículo desse capítulo 7, versículo 34. A vez de procurar-me, e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. E agora vamos para o capítulo 8, versículos 23. Então, capítulo 8, versículos 23. E prosseguiu, vós sois cá de baixo, e eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Versículo 24. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. E agora vamos para o 28. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Versículo 29. E aquele que me enviou está comigo.
não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Versículo 39 agora. Então lhe responderam: nosso pai Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Versículo 40. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. E assim não procedeu Abraão. Versículo 42. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Versículo 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Versículo 45. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Versículo 46. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? E o versículo 47, o último desse capítulo 8 de João. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. E aí agora nós vamos para o capítulo 9 do Evangelho de João. No caso aqui, os versículos 3, que diz assim: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Versículo 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, e a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E agora nós vamos para o capítulo 10 do Evangelho de João. Os versículos 11. Respondeu ele: o homem chamado Jesus... desculpe, irmãos. Capítulo 10, eu acabei pulando. Versículo 11, que diz assim, o versículo 11 do capítulo 10. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Versículo 16 do capítulo 10 do Evangelho de João. Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Versículo 18. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Versículo 27, do capítulo 10 do Evangelho de João. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Versículo 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. E o versículo 30 e o último desse capítulo 10 de João. Eu e o Pai somos um. E agora nós vamos para o capítulo 11, cujos versículos a serem destacados são os seguintes. Capítulo 11 de João, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Versículo 26. E a todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isso? Versículo 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo que fizera Jesus, creram nele. Versículo 46. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara. Versículo 47. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Versículo 48. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Versículo 49. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis. Versículo 50. Nem considerais
que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Versículo 51. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Versículo 52. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Versículo 53. Desde aquele dia resolveram matá-lo. Versículo 54. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Versículo 55. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Versículo 56. Lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? E o versículo 57, o último desse capítulo 11 de João. Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de prender. E aí agora nós vamos para o capítulo 12 de João, mais alguns versículos a serem destacados. O primeiro é o versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava dentre os mortos. Versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Versículo 9. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Versículo 10. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. Versículo 11. Porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. E nesse capítulo 12, o último versículo, é o 16. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isso lhe fizeram. E agora, meus irmãos, nós vamos ver alguns trechos de outros evangelhos. Então, nós vamos, bem pouco, eu já estou terminando, para a gente já adentrar nesses versículos do 20 ao 36. Mas são necessários esses versículos que eu leio para a gente trazer uma luz acerca desse episódio agora, de que os gregos desejam ver de Jesus. Então, nós vamos para Lucas, capítulo 12, o versículo 50. Então, Lucas, capítulo 12, versículo 50, diz assim: Tenho, porém, um batismo, com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio, até que o mesmo se realize. E vamos agora para Lucas, capítulo 18. Então, Lucas, capítulo 18, os versículos 31. Então, Lucas 18, 31, que diz assim: Tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: Eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Versículo 32. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. 33. E depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. E o versículo 34. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, e o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. E nós vamos, por último, agora, nos apropriarmos do capítulo 20 do Evangelho de Mateus. Então, é o último agora. Nós vamos para Mateus, capítulo 20. O objetivo da leitura desses versículos é nós termos uma panorâmica, né, de todo o ministério terrenal do Senhor, de tudo aquilo que ele enfrentou, para que a gente agora possa ter luz para
nos debruçarmos em torno desse conteúdo, desse encontro dos gregos com Jesus. Então, finalizando agora, Mateus capítulo 20. Então, Mateus capítulo 20, os versículos 17, que diz assim: estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse, versículo 18, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte. Versículo 19, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Versículo 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando, pediu-lhe um favor. Versículo 21. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Versículo 22. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Versículo 23. Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. Porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Versículo 24. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Versículo 25. Então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Versículo 26. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja esse o que vos sirva. Versículo 27. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Versículo 28 e último. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, irmãos, agora nós podemos retornar lá no nosso Evangelho de João, capítulo 12. Peço que os irmãos me entendam o porquê dessa leitura. Ela é para nós agora toda assim a manifestação de toda aquela obra terrenal do Senhor, de tudo aquilo que ele enfrentou e principalmente esse momento agora que nós nos encontramos aqui no capítulo 12 do Evangelho de João, dos versículos de 20 a 36. Nós agora estamos no final daquele ministério terrenal do Senhor. O Senhor lançou sua semente santa, a sua própria palavra, e agora nós vamos ver uma outra semente que ele vai lançar. Ele mesmo, como semente, vai ser lançado agora. A sua própria vida, que será dada como aquele grão de trigo, que vai ser lançado na terra e vai morrer para produzir muito fruto. Interessante que nós podemos dizer que Jesus antes lançou a sua semente, como a sua palavra como semente, como se fosse uma forma de adubo. Então, o Senhor preparou essa terra com sua própria palavra. E agora essa terra está preparada para receber Ele mesmo, como esse grão de trigo, que agora morrendo vai produzir muito fruto. Louvado seja o Senhor por essa tão gloriosa obra e que nós possamos, nessa noite, termos essa percepção tão singela, tão maravilhosa, do que é Ele agora, ser lançado como esse grão de trigo, e agora Ele morrendo, produzir muito fruto. Então, meus irmãos, nós podemos falar um pouco desses versículos, e que nós estamos aqui, nesse momento, Jesus está há 3 dias de ser crucificado. Então, como já foi dito, o ministério terrenal do Senhor está se findando. E aí podemos agora nos debruçar em alguns comentários acerca desses versículos. Eu não vou fazer uma leitura agora versículo por versículo, eu agora vou fazer de todos aqueles versículos que foram lidos, né, do capítulo 12, do 20 até o 36, toda uma abordagem acerca desse tema, de que alguns gregos desejam ver Jesus. E aí eu queria, com relação a esse relato, trazer para os irmãos de que essa narrativa acerca de que alguns gregos desejam ver Jesus
ela apresenta alguns pontos interessantes e eles guardam alguma afinidade com aquela história que nós vimos lá no capítulo 4 do Evangelho de João, aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana junto à fonte de Jacó em Sicar. Então, nós vamos fazer inicialmente algumas relações entre aquele capítulo 4, aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana, e esse evento aqui dos gregos, né, que representam os gentios que querem ver Jesus. Então, nesses dois episódios, Jesus entra em contato com pessoas que não fazem parte do judaísmo e que nós sabemos que eram os tidos como gentios. Em ambos esses ocorridos, ele se vale da oportunidade para falar sobre uma época que havia de vir. Então, nós vemos lá que ele fala com a mulher samaritana, né, que havia uma época que havia de vir, e que, de fato, essa época já havia chegado. E que essas pessoas, os gentios, tanto aquela mulher samaritana e agora esses gregos, eles seriam introduzidos em uma gloriosa nova era, esta relacionada ao reino de Deus. Então, nós vemos que, culturalmente, os gentios não tinham qualquer lugar no plano de Deus, embora Deus, lá em Abraão, naquela aliança que foi feita em Abraão, se encontra ela muito bem relatada em Gênesis capítulo 22, que daquela aliança em Abraão, todas as nações seriam conquistadas. Mas nós vemos desse plano de Deus, que ali foi estabelecido, nessa realidade agora judaica, nós vemos ali uma separação, um muro de separação gerado. E isso realmente conflita com o propósito que o Senhor queria. Que realmente, dessa nação, todas as nações fossem conquistadas. E nós não estamos vendo isso ao tempo de Jesus, ao tempo da sua vida terrena. Isso não está sendo objeto de prática pelos judeus. Então, nesses dois episódios, como já foi dito, Jesus entra em contato com pessoas que não fazem parte do judaísmo. Então, e em ambas as passagens, ele expressa da maneira mais enfática possível a sua dedicação em fazer a vontade do Pai, a certeza da futura propagação do Evangelho e a recompensa pessoal em glória. Então, Jesus Cristo, ele está realmente, com a sua vinda, ele está realmente restabelecendo aquela promessa que foi dada em Gênesis capítulo 22. Os judeus, infelizmente, eles se absteram, eles se afastaram de ser realmente esse povo, essa nação, do qual era possível, a partir deles, alcançarem todos os demais. Veja o que está acontecendo lá em Jerusalém. Há um muro de separação. Os gentios não podem realmente se achegar a partir daquele pátio dos gentios, a partir das festas, da festa da Páscoa principalmente. Não era possível aos gentios se aproximarem realmente desse caminho que o Senhor abriu lá em Gênesis, e agora está sendo realmente algo reprimido, algo que está impossibilitando o avanço que o Senhor tinha, da promessa que o Senhor que foi dada pelo próprio Deus a Abraão. Então, meus irmãos, também podemos dizer que ambos os episódios, tanto daquela mulher samaritana, quanto este aqui dos gregos, o Senhor emprega metáforas agrícolas para explicar a sua missão como Salvador. Naquela primeira narrativa, quando da mulher samaritana, ele toma emprestada ali a figura do processo de colheita. Isso se encontra lá em João 4, os versículos 36, 35, 36, 37, 38. Nesta agora, desse encontro que os gregos desejam ver Jesus, ele vai tomar emprestado a figura do processo de semeadura. Então, o Senhor lá na Samaritana fala da colheita e agora ele vai falar da semeadura. E essa semeadura nós sabemos que é ele mesmo agora, como grão de trigo que vai morrer e dali produzir muito fruto. Entretanto, além das semelhanças que nós encontramos nessas passagens em relação ao capítulo 4
do Evangelho de João com relação ao encontro dele com a mulher samaritana. E agora esse encontro que os gregos desejam ver Jesus, as semelhanças que há nessas duas passagens, aqui agora há também diferenças marcantes nessas duas experiências relacionadas à vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E o mais surpreendente aqui, meus irmãos, é que enquanto na primeira ocasião do evento que houve com a mulher samaritana, há ali entusiasmo, alegria e esperança no coração do Salvador, de nosso Senhor Jesus Cristo, nessa particular situação com os gregos, os mesmos sentimentos anteriores agora também estão misturados com uma profunda tristeza. Então, nós vemos que, além de todos aqueles sentimentos que o Senhor despertou quando do encontro com a mulher samaritana, agora é introduzido um outro sentimento, um sentimento de profunda tristeza desse relato, quando o Senhor é avisado por Filipe e André de que os gregos querem ver Jesus. A sua alma aqui nesse episódio agora não está apenas entusiasmada com a perspectiva da glória que está muito mais próxima de acontecer, mas também Jesus está preocupado com os acontecimentos do presente e de um futuro muito próximo, como, por exemplo, situações com relação à reação dos seus discípulos, como nós vimos naqueles eventos que nós lemos, alguns deles vão dizer que os discípulos realmente estavam totalmente obliterados, eles não tinham a devida visão do que estava acontecendo. Jesus já tinha dito para eles que ele ia a Jerusalém para ser crucificado, e eles não percebiam isso. Eles estavam, como foi aquele episódio que nós lemos lá, dos filhos de Zebedeu disputando quem estaria sentado à direita e à esquerda de Jesus. Então vejo que até o Senhor, né, diante daquele tempo que finaliza realmente sua missão de propagar o Evangelho, está havendo uma insurreição dentro dos seus próprios discípulos. E o Senhor está vivendo esse momento com profunda tristeza. O Senhor está vivendo os seus últimos momentos, sabendo que a dor que ele vai passar naquela cruz, tudo aquilo realmente causa tristeza ao Senhor. E nós precisamos ponderar acerca disso, porque Jesus não é apenas o Filho de Deus, ele também é humano e passa realmente por esses sofrimentos. O Senhor sabia que dali a 3 dias ele seria traído e entregue para ser crucificado por aqueles a quem foi enviado. Sua natureza e sua sensibilidade humana se ressentem da dose amarga do sofrimento que o aguardava. Porém, à medida que se percebe a presença de uma nova emoção, que é a tristeza, né, como foi dito, que em relação àquele episódio da mulher samaritana, agora é agregado uma tristeza, é possível observar que essa tristeza não produz mudanças nas emoções manifestadas por Jesus em relação ao seu diálogo com a mulher samaritana. Muito pelo contrário, a morte iminente que está prestes a acontecer apenas traz ao Salvador os meios necessários para que seja intensificada a sua dedicação em cumprir a vontade de seu Pai. Anteriormente, naquele episódio da mulher samaritana, o Senhor havia dito que fazer a vontade de seu Pai era mais importante do que se alimentar fisicamente. Os irmãos se lembram disso. Agora, ele afirma, nesse episódio aqui com os gregos, agora ele afirma que fazer a vontade de seu Pai é mais importante do que a sua própria vida. Então, mais uma relação, né, que nós estamos aqui fazendo uma relação desse episódio que se encontra lá no capítulo 12 do Evangelho de João, dos versículos de 20 até o 36, em relação àquele episódio da mulher samaritana. Naquele episódio da mulher samaritana, o Senhor mencionou um vasto campo, branco e pronto para a colheita, nas extensas terras dos gentios. Agora, nesse episódio com os gregos, ele não só continua a enxergar esses campos, a despeito de sua morte iminente, mas também os considera como o efeito de sua morte.
um mundo repleto de grãos dourados, que se originam de um grão de trigo lançado ao solo e que se tornam frutíferos através de sua morte. Então veja a realidade agora, muito mais próxima do Senhor realmente findar seu ministério. Agora ele vê mais claramente o que é realmente a consumação da sua obra e todo o fruto do seu penoso trabalho, o que iria diante dessa situação de o Senhor realmente como grão de trigo morrer e produzir muito fruto. Então, ainda falando sobre essa comparação entre aquele encontro de Jesus na fonte de Sicar, nós podemos dizer a comparação com esse encontro com os gregos. Na fonte de Sicar, ele havia falado da recompensa que o aguardava como Senhor e daquela que aguardavam aqueles que fossem os seus cooperadores na obra do reino de Deus, quer trabalhasse na semeadura, quer na colheita. Agora, a mensagem vai mostrar que a morte será tragada pela vitória, através do poder da esperança, que está em sua própria promessa. Neste momento, meus irmãos, nós podemos ver que, pelas palavras do Senhor, que sofrer é entrar na glória, ser crucificado é ser exaltado ao céu. O Senhor voltaria a sentar em seu trono, de onde novamente dominaria o universo. E agora nós podemos tecer alguns comentários sobre esses gregos que desejam ver Jesus. E aí nós podemos falar que esses homens que desejavam ver Jesus eram, como o texto mesmo está dizendo, eram gregos. De onde vinham, nós não podemos concluir, não se sabe o certo de onde esses gregos vinham, se do norte, se do sul, de que região eles vinham. Mas, evidentemente, eles desejavam entrar no reino de Deus. Aqueles homens já tinham feito algum esforço para entrar no reino de Deus. Não eram incrédulos, mas algum caminho de conversão já estava sendo estabelecido. Então, podemos presumir que, no mínimo, eles tinham deixado o paganismo e abraçado a crença no Deus único e verdadeiro, de acordo com os ensinos dos judeus, e que tinham ido a Jerusalém para celebrar a Páscoa como judeus convertidos. Mas tudo indica que eles ainda não tinham encontrado descanso para suas almas. Ainda mais porque sabemos aquela condição deles, mesmo tendo essa crença no Deus único e verdadeiro, ainda eram tratados como gentios. Então, para eles, esses gregos, e assim como nós também podemos ser introduzidos nessa condição, havia algo mais a se conhecer a respeito de Deus, e eles sentiam que isso ainda não lhes fora revelado. E assim, meus irmãos, esses gregos esperavam que Jesus, cujo nome e fama se tornavam de algum modo conhecidos por eles, viesse a lhes ensinar aquilo que eles não conheciam. Então, esse despertar desses gregos para falarem com Jesus era necessário a fim de que eles pudessem realmente ter uma mensagem de esperança, de que eles também poderiam ser agregados a esses judeus já convertidos, a esses judeus cuja promessa foi dada lá em Gênesis 22, de que a partir deles todos poderiam ser salvos. Então, esses gregos têm sede e fome de Deus. Eles vão buscar realmente Jesus mais revelação acerca dessa impossibilidade ainda pelos judeus, né? Aquele muro de separação que ainda havia. E eles desejavam ouvir de Jesus a explicação necessária para que o caminho deles pudesse dar a eles realmente o conforto e descanso para as suas almas. Então, irmãos, aqui também relata que esses gregos não foram diretamente a Jesus. Então, havia ainda uma certa dificuldade de chegar a Jesus, né? E eles não vão falar diretamente com Jesus. Eles procuram inicialmente a Filipe, e que a gente pode presumir de que havia alguma proximidade de Filipe com os gregos, né? E mesmo Filipe,
teve algum receio de levar essa mensagem inicialmente direta a Jesus, porque, como o Senhor mesmo, no seu ministério, sempre ele fez com que os discípulos pregassem aos judeus, né? Ele, quando muitas vezes separou seus discípulos, disse: não ides à casa de samaritanos, mas procurar realmente os perdidos da casa de Israel. Então, Filipe tinha algum receio de levar esses gregos, né, que eram gentios, a Jesus. E Filipe teme por isso que ele procura realmente tratar dessa questão por intermédio de André. E aí, sim, depois que ele conversa com André e Filipe vão realmente apresentar essa questão de que os gregos querem falar, os gregos que querem realmente ouvir esse plano de Deus, querem falar com Jesus. E aí, meus irmãos, também nesse conteúdo nós não sabemos se houve realmente tal encontro desses gregos com Jesus e como tal encontro ocorreu. Mas uma coisa é certa e nós podemos dizer: o que nós sabemos é que essa comunicação que os dois discípulos transmitiram ao Senhor, de que os gregos queriam vê-lo, isso despertou, isso tocou profundamente a alma de nosso Senhor. Sabemos que as manifestações de aceitação por parte daqueles que não faziam, que não integravam a comunidade de Israel, sempre moveram profundamente os sentimentos do Senhor. Então, nós temos, acerca disso, vários exemplos, como, por exemplo, aquela mente aberta dos habitantes de Sicar, no episódio da mulher samaritana. Vemos que o Senhor tinha realmente aquele propósito de ir até a mulher samaritana. E, como sabemos, havia aquela rejeição. Os judeus jamais fariam isso. E Jesus foi tocado e até que a mulher samaritana. E veja o fruto que ali foi produzido. O Senhor não apenas se achegou à mulher samaritana, mas a partir daquela mulher samaritana, os samaritanos receberam a Jesus. Então, veja, o contato de Jesus com os que se diziam gentios foi muito profícuo. Outra passagem também, aquela fé singela do centurião romano, naquele episódio, né, que o centurião romano disse: Senhor, não precisa a minha casa, né? Eu sei que eu sou um homem de ordens, e quando eu digo vai, um vai, outro vem e ele vem, e o Senhor realmente se agradou aquela fé que aquele centurião romano professou. Também temos outro exemplo daquela fé que houve naquela mulher cirofenícia, né, que o Senhor disse que não era bom, né, que se primeiro fosse realmente dada a cuidar dos cachorrinhos, como o Senhor disse, mas aí aquela mulher realmente, de uma forma tão confiante, tão perspicaz, ela disse: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas. E o Senhor elogiou aquele comportamento daquela mulher, uma gentia. E também podemos citar aquela gratidão por ocasião daquela cura do leproso samaritano. Então veja que o Senhor tem grande apreço com relação à questão de quando os gentios o procuraram. E muito mais agora, meus irmãos. Por que não dizer que esse episódio também despertaram no Senhor? Desculpe. E também é interessante dizer, por que que esses episódios desses gentios, eles também despertavam no Senhor sentimentos de desapontamento e tristeza por conta das reações de incredulidade e de condição espiritualmente morta do povo escolhido, por quem ele havia feito tanto. Então, esses episódios dos quais o Senhor tratou com os gentios também realmente causaram muita tristeza, muito desapontamento no Senhor, por conta de que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram, como nós já lemos lá naquele prólogo do Evangelho de João, no capítulo 1. Então, o coração do Senhor, nesse momento agora, com relação a esse desejo dos gregos de ver o Senhor, o coração do Senhor jamais havia ficado tão profundamente afetado quanto nesta ocasião. Que visão poderia ser mais tocante do que a de um ser humano buscando a Deus, a fonte da luz e da vida? Então, para o Senhor, a reação foi esplêndida. O Senhor realmente
no momento em que, como nós lemos, o Senhor está há 3 dias de ser crucificado. O Senhor viu aqueles relatos que nós lemos, que os seus discípulos estavam obliterados, eles nada entendiam. O Senhor passou por aquele evento de Maria que ungiu o Senhor, isso o alegrou. Agora nós vemos o reforço que o Senhor recebe, mesmo diante de toda essa tristeza, de todo esse sentimento humano de dor que ele iria passar naquela cruz, de ver a condição dos seus discípulos. E aí nós temos também o alento que o Senhor teve, tanto da parte de Maria, quando ela quebrou aquele vaso de alabastro e ungiu o Senhor. E agora esses gregos que realmente dão um alento para o Senhor, o encorajam realmente a ir para a cruz. E isso é algo que anima o Senhor. E nós precisamos realmente ver que Jesus realmente, nesse momento, ele precisa desse alento, porque nós nunca podemos nos esquecer que Jesus está prestes a ser rejeitado pelo seu próprio povo. Esse povo que fechou os olhos e os ouvidos. Seus olhos e ouvidos foram realmente fechados. Seus corações foram endurecidos da maneira mais obstinada. E os seus ensinos, não só daquilo que o Senhor realmente demonstrou, mas também os seus próprios ensinos. E aí, meus irmãos, o Senhor realmente se ressente nesse momento. Tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele tanto pregou, ele agora realmente está num momento de grande pesar. Né? E isso, realmente, esse episódio dos gregos, traz um alento ao nosso Senhor. Então, também podemos falar um pouco, né, daquela profecia de Isaías, que ela se cumpre nesta amarga experiência, né, que se encontra lá em Isaías. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Então, tudo aquilo que era realmente relacionado aos judeus, ao judaísmo, né? O farisaísmo, o saduceísmo, a ignorância, a indiferença, a leviandade, nossos contradições, em meio a tanta estupidez e insensibilidade, foi a intimação que Jesus recebeu naquela 11ª hora, naqueles momentos em que o Senhor está realmente prestes a ser crucificado. Então, meus irmãos, esse episódio é magnífico, ele é maravilhoso. Na verdade, vos digo, como o Senhor mesmo disse, por que o Senhor, diante da fala de Filipe e de André, quando eles dizem que os gregos queriam falar com Jesus, o que ele responde? Ele traz algo realmente magnífico. Ele diz, na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. O Senhor, então, com essa fala, ele traz realmente, com essa fala, ele está anunciando a solenidade de quem sabe que está anunciando aos seus ouvintes uma nova e estranha verdade. Seu objetivo é agora tornar essa verdade compreensível e fazer com que os seus discípulos creiam que a sua morte e o crescimento da sua obra estão ligados. Então, agora, Jesus tenta realmente desmistificar essa questão da morte, fazendo com que os seus discípulos compreendam que a morte é o passo necessário para que haja realmente o crescimento da sua obra. E que essas duas coisas, a sua morte e o crescimento da sua obra, elas estão intimamente ligadas. O Senhor queria que os seus discípulos compreendessem que a lei do crescimento, não apenas a despeito da morte, ela está em virtude dessa. Então, há uma inter-relação, há realmente algo vinculado a despeito do crescimento, ele só é operado
a despeito da morte. Para que ocorra esse crescimento, é preciso que haja morte. Mas, em virtude dessa morte, se mostraria igualmente verdadeira em seu próprio caso. Então, o Senhor quer realmente demonstrar, através desse exemplo que ele usa o grão de trigo, ele quer mostrar que essa morte é a fonte para que a sua obra realmente frutifique. Da mesma forma, é preciso que Jesus morra para tornar em grande escala o objeto da fé das pessoas e a fonte de vida de cada uma delas. Então, Jesus quer dizer que durante a sua vida na terra, pode parecer que ele não teve um imenso sucesso. E nós atestamos com as leituras daquilo que foi lido. Jesus realmente, durante o seu ministério, ele não conseguiu realmente um imenso sucesso. Poucos creram nele, muitos não creram. E os descendentes agora estão prestes a coroar a sua incredulidade, entregando ele à morte. Mas a morte dele, longe de ser o que pensam como uma derrota e destruição, será apenas o início da sua glorificação. Depois que Jesus tiver sido crucificado, o mundo começará a crer amplamente nele como Senhor e Salvador da humanidade. E aí, meus irmãos, muito mais importante, aqui nós não conseguimos verificar nesse relato se realmente os gregos falaram ou não com Jesus. Por quê? Porque o mais importante agora não é Jesus falar com os gregos, mas sim conduzir sua obra até a cruz, para que com esta morte, essa crucificação do Senhor, possa realmente agora esse muro de separação ele ser rompido. E esses gregos que estão com desejo de ver Jesus, eles agora possam ser realmente introduzidos nesse caminho que não só os judeus, mas todos, gentios e judeus, agora podem realmente trilhar o caminho da verdadeira salvação que pode alcançar a todos, como foi a promessa que o Senhor tinha dado lá em Gênesis capítulo 22. Então, Senhor, meus irmãos, tendo através dessa analogia que o Senhor fez com relação ao grão de trigo, estabelecido a morte como condição da frutificação, Jesus, em uma palavra dita a seguir, proclamou a importância de sua própria crucificação em relação ao seu poder. E aí o Senhor diz, para mostrar realmente essa condição de que Jesus agora, ele vai morrer como grão de trigo, mas ele vai dar continuidade, isso vai gerar um poder realmente de não só de alcançar a todos aqueles que creem. Ele vai dizer, eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então, nessa fala de Jesus, ele usa a expressão levantado da terra com um duplo sentido. E, em parte, nós podemos dizer que tal sentido diz respeito à maneira como ele foi morto. E, no outro sentido, como essa forma que ele vai ser levantado significa uma referência à sua própria ascensão ao céu. E ele queria também dizer que, através da sua cruz, ele atrairia a si o olhar e o coração dos homens. E por mais estranha que tal afirmação possa ter parecido, antes daquele fato que iria ainda se consumar, tudo aconteceu conforme o Salvador tinha previsto. A cruz, que havia sido anteriormente um símbolo de vergonha, tornou-se de fato uma fonte de glória. O sinal de fraqueza tornou-se um instrumento de poder moral. O Cristo crucificado, embora fosse uma pedra de tropeço para os judeus incrédulos e uma loucura para os filósofos gregos, tornou-se para milhões de pessoas em todas as épocas o poder e a sabedoria de Deus. Por sua humilhação voluntária e por suportar o sofrimento com mansidão, o Filho de Deus trouxe a si homens com a mais sincera fé e um amor verdadeiro e reverente.
O Senhor deseja que todos os homens creiam nele e sejam salvos. Ele se lamenta com profunda melancolia a respeito do número reduzido de crentes entre os judeus, e assim se volta aos gentios, com um desejo grandioso e inexprimível de salvá-los, aguardando uma melhor recepção por parte destes. Quanto maior o número de seguidores em qualquer época e em qualquer lugar, mais prazer o Senhor sente, e certamente não contempla com indiferença a enorme credulidade que anda permanente, que ainda permanece em todas as partes do mundo. O coração do Senhor está voltado à completa expulsão do príncipe desse mundo, do domínio que este usurpou, para que ele, Jesus, reine pessoalmente sobre todos os reinos da terra. Este princípio se mantém verdadeiro para cada um de nós, hoje, seus seguidores. Carregamos, meus irmãos, a cruz e suportamos a morte. E a morte é a condição para a frutificação, tanto no sentido da própria santificação pessoal, quanto no sentido de se prestar um efeito serviço ao reino de Deus. A longo prazo, a medida de poder de um homem é a medida com que este é batizado na morte de Cristo. Devemos completar a medida das aflições de Cristo em nossa carne, a favor de seu corpo, que é a igreja. Se quisermos ser instrumentos honrados do avanço da maravilhosa obra, se quisermos ser instrumentos honrados do avanço da maravilhosa obra, ansiosa em realizar no mundo, e em benefício da qual estava disposto a ser o grande trigo, que caindo na terra não morre. Então, para fechar realmente esse relato, esse episódio de que esses gregos desejam ver Jesus, ele realmente é um momento inspirador do Senhor, a realmente tomar essa decisão de ir àquela cruz. E ali, realmente, como grão de trigo, ele vai morrer e produzir muito fruto. Graças ao Senhor, como nós podemos realmente nos voltar àquele relato que se encontra lá em Isaías. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. E assim, meus irmãos, nós damos continuidade a essa obra maravilhosa do Senhor. Nós somos aqueles que hoje realmente o Senhor conta com que cada um de nós possamos, da mesma forma que Jesus, podemos realmente morrer diante da nossa vontade, diante da nossa própria vida, e nos dispomos realmente a buscar esse Senhor, com o propósito de semearmos realmente cada vez mais a sua palavra e alcançarmos tantos aqueles que ainda não creem nesse Senhor maravilhoso. Então, meus irmãos, assim eu encerro essas palavras, que o Senhor realmente possa nos conduzir nessa caminhada e que nós possamos aprender realmente com esse Senhor, que mesmo nesse momento em que ele termina seu ministério, sua pregação da palavra, mesmo diante de toda a tristeza que há nele, diante de toda a incredulidade, diante de todo o esforço que ele teve em lançar sua palavra, a semeadura dela àqueles judeus que não a receberam, mas existem sim muitos, e nós somos esses muitos, que acolhem a palavra e que são realmente transformados, e cuja palavra realmente tem sido frutífera. Então, louvado seja o Senhor por esses gregos, por esses que são chamados e foram chamados de gentios, mas que hoje, como diz lá em Efésios, aí eu queria terminar com um relato que se encontra em Efésios capítulo 2, realmente nós podemos realmente, lendo esses versículos, podemos realmente nos alegrar. Então, para fechar, eu queria ler o que se encontra em Efésios capítulo 2, dos versículos de 11 até o 22, que vão dar conta realmente desse muro de separação, que essa morte do Senhor na cruz, pôs termo a esse muro de separação que havia. Então, versículo 11 de Efésios capítulo 2. Portanto, lembrai-vos de que, outrora vós, gentios na carne,
chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por eles ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, com essa ao 36. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Aleluia.